Fala, Fundão, eu sou o Thiago e eu quero te convidar aqui nesse canal a escutar um podcast que está muito bacana, que é a Síndica do Chico Felice, que conta um pouco da trajetória do edifício conjunto Juscelino Kubitschek. Esse conjunto, enfim, o podcast fala sobre a síndica, né, Maria das Graças, que por mais de 40 anos ela governou, ela foi responsável pela administração com muitos desafios, com muita fofoca, com muito problema, né, numa escala de cidade, né? Mas eu quero aproveitar a sinalização do podcast, que está muito bom, está fenomenal, para falar sobre a importância das projeções das cidades, dos estados, né? Juscelino Kubitschek, junto com Oscar Niemeyer, e Oscar Niemeyer chamou o Cardoso, né? Esse pernambucano arretado que tinha uma capacidade construtiva fenomenal, né? Que tem dedo dele também em Brasília e na Pampulha, para fazer o projeto, né? O Oscar Niemeyer, o projeto de uma cidade moderna, uma cidade verticalizada, não é? Teve a iniciativa privada entrando também, e aí a construção desse prédio numa cidade que ainda não era tão vertical quanto Belo Horizonte é hoje, ela pautava uma ideia de modernidade, de modernização da capital mineira, não é? Eu quero sinalizar duas coisas, né? Que o conjunto Juscelino Kubitschek, que as estimativas falam de 5.000 pessoas vivendo, a 3.000, 2.000, enfim, é um número de pessoas que moram ali, às vezes é maior do que muitas cidades de Minas, né? E dentro de Belo Horizonte refletia um contexto bem específico de mundo do Brasil e da arquitetura, não é? Estou falando do modernismo, esse movimento que vai se expressar na arquitetura, mas também na literatura, nas artes. Isso chega da Europa no Brasil. O Brasil vai fazer uma leitura bem específica dele. Oscar Niemeyer não é o único, mas é um grande nome. Inclusive, um dos primórdios aí da arquitetura modernista é o edifício Capanema, no Rio de Janeiro, né? Mas hoje a gente lembra de Brasília, sem sombra de dúvidas, e também do conjunto da Pampulha, ambos patrimônios da humanidade pela Unesco aqui no Brasil. Mas voltando a falar, então a ideia era de verticalizar a cidade, né? Ali na região da Raul Soares e de construir um projeto de uma cidade, tinha ideia de museu, uma ideia de áreas comuns, né? Ao longo do tempo isso foi sendo transformado, repensado. Mas eu quero sinalizar como que isso é relevante para a gente pensar as cidades no passado e no presente, né? Então tem muita história, muita arquitetura, muita engenharia e a ideia de planejamento urbano, né? E depois o conjunto JK vai passar por vários processos, inclusive vai ser mal visto pela sociedade como um lugar de violência, um lugar de contrário às regras ali, né, dos bons costumes, da boa moral, e depois também vai entrar em vários debates ligados às questões internas, né? Como eu disse aí, o podcast A Síndica trata um pouco sobre isso e fala como que parte da sociedade Belo Horizontina enxergava o conjunto. Em 2022, o conjunto vai ser reconhecido por Belo Horizonte como patrimônio, né? E aí passa também a ter uma outra perspectiva. E eu quero sinalizar você escutar o podcast e também passar pela Raul Soares, passar ali pela Guajajara e ver o conjunto Juscelino Kubitschek, que é realmente singular. Eu espero que você comente aqui o que você achou, né, da arquitetura, do podcast e o que você achou sobre essa cidade verticalizada, que interessante que depois ali o centro da cidade vai passar por um processo de gentrificação, né? Nós das humanas, das humanidades, o pessoal da geografia, os geógrafos, a gente gasta um pouco de tempo para pensar, né, o que seria essas áreas que vão passando por enobrecimento, vão ficando, ganhando aí um outro status e, portanto, você tem populações chegando, populações saindo, sendo expulsas pelas condições de vida, pelos preços. Então, é uma boa partida para uma construção de repertório no sentido mais amplo. Grande abraço.